Este vídeo contém audiodescrição. A tela de espera tem um fundo branco com o título Justiça pela Paz em Casa, na cor preta. Quem abre as falas é Mara, mulher branca com mechas loiras no cabelo. Boa noite a todas e todos, principalmente, em especial aos acadêmicos do curso de Direito da Unidesc. Falei certo? Obrigada a vocês pela presença, aqui participando de mais uma parte aqui da 29ª Semana da Justiça pela Paz em Casa. Eu gostaria de chamar, então, para compor mesa, nesse momento, a desembargadora Alice Telles, coordenadora da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica do Tribunal de Justiça de Goiás. Doutora Luciana Vidal Pellegrino, juíza de Direito e diretora do Foro da Comarca de Lusiânia. Doutora Ivana Farina, procuradora de Justiça, coordenadora do grupo de trabalho instituído pelo CNJ para a elaboração do protocolo para o julgamento com perspectiva de gênero. A doutora Janaína Castro, promotora de justiça aqui da comarca de Lusiânia. Doutora Caterine Teixeira Ruelas, juíza de direito, titular do 2º Juizado de Violência Doméstica aqui de Lusiânia. Doutor Daniel Costa, juiz de direito, aqui do juizado, 1º Juizado de Violência Doméstica de Lusiânia. Doutor Vitor Umbelino Soares Júnior, juiz de direito da 2ª Turma Recursal e membro da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica do Tribunal de Justiça. Agradecendo as presenças do doutor João Pedro Costa Soares, promotor de justiça dessa comarca, doutor Jean Kleber Cassiano Zampellini, promotor de justiça também, e do professor Marcelo Nobis, coordenador do curso de Direito do Centro Universitário Unidesc. Uma salva de palmas para o senhor nesse momento. Obrigada. Vamos assentar, por favor? Convido nesse momento para fazer a abertura dessa noite a coordenadora da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica do Tribunal de Justiça de Goiás, desembargadora Alice Telles. Alice Telles é uma mulher branca de cabelos castanhos e lisos. Muito bom dia a todos e a todas. Muito boa noite. Eu estive aqui na abertura da Semana pela Paz em Casa, agora às 13 horas, e disse que é um prazer estar de volta, depois de atuar na comarca de Lusiânia por 23 anos. Então, eu peço perdão mais uma vez, se a emoção prejudicar a minha fala. Meus cumprimentos à doutora Luciana Vidal Pellegrino, juíza de direito, diretora do Foro de Lusiânia, doutora Ivana Farina, procuradora de justiça, coordenadora do grupo de trabalho instituído pelo CNJ para a elaboração do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Dizer que já usei esse protocolo, inclusive lá no Tribunal de Justiça, mesmo sendo de uma Câmara Civil, e tenho muito orgulho de dizer isto. Doutora Janaína Castro, promotora de justiça, eu não quero cumprimentar todos os promotores de justiça, atuamos juntas aqui, doutor Jean também, doutora Caterine Teixeira Ruelas, juíza de direito titular do 2º Juizado de Violência Doméstica de Lusiânia, doutor Daniel Costa, juiz de direito, 1º Juizado de Violência Doméstica de Lusiânia, doutor Vitor Umbelino Soares Júnior, juiz de direito da 2ª Turma Recursal. Aqui, interessante que eu, como titular da 2ª Vara Criminal de Lusiânia, lutei durante anos para a instalação, criação do 1º Juizado de Violência Doméstica aqui na comarca, e aqui eu vejo 1º Juizado de Violência Doméstica, doutor Daniel, e 2º Juizado de Violência Doméstica de Lusiânia, que eu digo que era um sonho. Se um juizado já era um sonho, e agora termos 2 juizados em Lusiânia é uma maravilha. E doutor Vitor Umbelino, que está na turma recursal, eu deixei o juizado, o 1º juizado de Lusiânia, exatamente para ir para a turma recursal, que é onde ele se encontra.
Muito bom dia a todos. Muito bom dia. Hoje eu estou querendo ficar aqui desde... Muito boa noite. Então, eu quero dizer que a 29ª Semana da Justiça pela Paz em Casa se inicia hoje, vai até o dia 14 de março, e esse esforço concentrado para acelerar os processos, julgamentos nas ações de violência doméstica, faz parte do combate, da prevenção, da punição, que nós precisamos erradicar essa violência. Eu disse também, e repito aqui, principalmente para os estudantes que estão aqui presentes, fico muito feliz de vê-los aqui. Nós registramos no Tribunal de Justiça cerca de 3.000 casos de violência doméstica apenas nos 2 primeiros meses do ano. No ano passado, nós tivemos aí um número expressivo de feminicídios, repetindo já o que tinha acontecido no ano anterior, e somamos agora, nos últimos 5 anos, 265 feminicídios. Eu sou da época, quando vim para a Lusiânia, antes da Lei Maria da Penha. Então, os senhores imaginam, né? A doutora Ivana sabe muito bem, nós tínhamos o artigo 129, o 147 e o 121. Era o que tínhamos, né? E a lei agora completa no ano que vem 20 anos. Esse número expressivo de casos reflete também como as mulheres hoje denunciam mais, utilizam mais da ferramenta, né, das medidas protetivas, mas sabemos também que esse número ainda não reflete a realidade, é um número muito baixo. Bom, mas eu vou deixar a doutora Ivana falar, quero dizer que eu quero agradecê-la pela presença, agradecer as juízas que abriram as portas de Lusiânia, o doutor Daniel também, para a Semana pela Paz em Casa, então estamos sediando aqui, e para mim é um prazer, mais uma vez, estar aqui em Lusiânia. Então, eu desejo uma semana bastante produtiva. Esse momento é nosso primeiro encontro aqui com os estudantes. É um prazer. Então, eu quero agradecer a Unidesc, eu que estive lá várias vezes, quando estava aqui em Lusiânia. Então, recebê-los aqui no nosso fórum, no Tribunal do Júri, é sempre um prazer. Muito obrigada a todos e boa noite. Agora, boa noite mesmo, tá? Bom, eu gostaria de pedir desculpas à nossa querida doutora Luciana Oliveira de Almeida Maia da Silveira, juíza de direito e diretora aqui do foro. Perdoe, tá? Pela leitura aqui no momento. Obrigada por nos receber aqui com tanto carinho, viu? Muito obrigada. Bom, convido nesse momento a doutora Caterine Teixeira Ruelas, juíza de direito, titular do 2º Juizado de Violência Doméstica de Lusiânia. Caterine é uma mulher branca, de cabelos pretos e longos. Boa noite a todos. Com imensa alegria, então, que a gente vai dar início aqui já à palestra da doutora Ivana. Antes da gente dar início, eu queria primeiramente cumprimentar a desembargadora Alice, nossa coordenadora da Coordenadoria da Mulher aqui do Estado de Goiás, cumprimentar a todos da mesa também, a todo mundo público que está aqui hoje, público acadêmico, na maior parte. E, em especial, eu gostaria de agradecer ao Dr. Marcelo Nobres, coordenador do curso de Direito do Centro Universitário Unidesc, também ao Dr. Raimundo Barros, que é o professor do Núcleo de Práticas Jurídicas. Agradeço muito, doutores. Obrigada pela colaboração de vocês. O meu contato, imediatamente, vocês se reuniram comigo e abraçaram essa causa aí de trazer os alunos também para ter a honrosa possibilidade, né, de ouvir a doutora Ivana. Então, passando agora para o currículo, eu tenho a honra de ler o currículo da doutora Ivana. Doutora Ivana Faria Navarrete Pena ingressou no Ministério Público do Estado de Goiás em 1989, onde hoje ocupa a 4ª Procuradoria de Justiça. Exerce a presidência da Comissão de
equidade de gênero, raça e diversidade, e é membra eleita do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça. Foi conselheira do Conselho Nacional de Justiça na representação dos Ministérios Públicos Estaduais no biênio 2019-2021. No exercício do mandato no CNJ, coordenou o grupo de trabalho responsável pela elaboração do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero no âmbito do Poder Judiciário. Integrou o Comitê de Coordenação do Movimento Nacional de Mulheres do Ministério Público, participa do grupo de trabalho de estruturação e fortalecimento do controle social sobre a política de direitos humanos no âmbito do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, é ex-secretária de Direitos Humanos e Defesa Coletiva do Conselho Nacional do Ministério Público, ex-membro auxiliar da presidência daquele órgão e ex-membro auxiliar da Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública do CNMP. Foi também presidenta do Conselho Nacional de Direitos Humanos em 2016, membro do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Goiás, nos anuênios de 2010, 2011, 2012 e 2013, e Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Goiás, nos biênios 1999-2001 e 2001 a 2003. Em 2003, recebeu o título de associada benemérita da Associação Brasileira de Mulheres da Carreira Jurídica. Ainda foi presidenta do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça em 2000 e 2001, sendo a primeira mulher a ocupar tal cargo. Foi presidenta da Associação Goiana do Ministério Público do Estado de Goiás nos biênios de 1994 a 96 e 96 a 98, e a primeira vice-presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público em 1998. Integrou a comissão do 39º, 40º, 41º e 72º concurso de ingresso da carreira do Ministério Público de Goiás. É titular, desde dezembro de 2023, da 18ª cadeira da Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás. Então, com esse currículo impecável, eu tenho a honra de convidar, então, a doutora Ivana para começar a nossa palestra. Doutora Ivana, muito obrigada. A mesa composta, então, vou convidar os senhores a descompor a mesa para a gente ouvir a doutora Ivana. Obrigada. Ivana Farina é uma mulher branca, de cabelos castanhos e curtos. Boa noite a todos e todas. É uma enorme honra voltar a Lusiânia. Aqui já estive por diversas vezes e em diversas circunstâncias. Mas, desembargadora Alice Teles, participar de mais uma edição da Semana da Justiça pela Paz em Casa, para mim, é, para além de honra, um compromisso. Um compromisso com as entregas que a justiça brasileira é chamada a fazer. E a justiça brasileira deve ser assim vista pelo sistema de justiça. O Poder Judiciário, por meio do CNJ, lidera as edições da Semana de Justiça pela Paz em Casa, mas agrega às ações, aos programas, aos debates, primeiro, à sociedade, a quem deve servir. Segundo, Ministério Público, instituição que, com muita honra e a mesma vibração lá de 89, eu pertenço há 36 anos. Aos meus colegas aqui, fica o agradecimento pelo prestígio da presença. Doutoras Luciana, doutor Daniel e doutora Caterine são os titulares daqui. Eu quero agradecer muito o convite. O doutor Vitor Umbelino, nós dois temos uma relação já antiga, porque temos dedicação à mesma pauta, que é a pauta de combate à violência contra a mulher, mas também, doutor Umbelino, a pauta de realização da igualdade. E vocês entenderão
que essas questões estão diretamente ligadas. Um país desigual tem consequências. E as consequências são sociais, são vividas pela sociedade. E os processos em que atuamos, eles trazem a capa, números, mas trazem vida. Por trás dos números, vidas. E aonde nós temos a desigualdade, nós vamos ter vulnerabilidades. E as vulnerabilidades sociais, elas são várias e distintas, mas devem ser analisadas assim, em conjunto, interseccionalmente. Eu quero dizer que a presença dos acadêmicos de direito da Unidesc significa investimento em educação, em formação. E não é possível mudarmos cultura sem educação. Portanto, meus cumprimentos aos estudantes, às estudantes e também àqueles e aquelas que são da diretoria e da coordenadoria do curso de Direito. Me deram prazo, eu vou ter que cumprir. Não gosto de descumprir. Quando do júri eu era, e tinha 2 horas para falar, eu falava as 2 horas. Ainda que para o processo precisasse, às vezes, de menos. Mas eu aproveitava, Jean, e já falava com a sociedade de por que nós estávamos ali julgando alguém, ou, no meu caso, acusando alguém, ou pedindo absolvição de alguém por falta de prova, num tribunal popular, que é o tribunal do júri. Então, não pedia a parte, mas também não concedia, Janaína. E assim, usava o tempo da maneira como eu entendia que devia o Ministério Público fazer para se posicionar corretamente diante da sociedade. Vejam, essa Semana da Justiça pela Paz em Casa, ela está em sua 29ª edição. E a desembargadora Alice inaugura o seu mandato à frente da coordenadoria na comarca onde ela atuou. Não poderia ter sido melhor, porque ela conhece a realidade de Lusiânia. Conhece a realidade de Lusiânia e do entorno. Doutor Nelson, o senhor está aí? Olha lá o doutor Nelson. Quando eu cheguei aqui hoje, o doutor Nelson me chamou ali na porta. A senhora está lembrada de mim? A gente lembra da aparência, mas do nome eu não dou conta, né? Aí eu falei, eu estou lembrada, mas o nome... Aí ele disse assim, eu sou o então procurador-geral do município, quando a senhora era procuradora-geral de Justiça. Isso tem 25 anos. E Lusiânia era comarca sem que Valparaíso, Novo Gama, Águas Lindas, Santo Antônio do Descoberto, toda... Novo Gama, eu falei, né? Cidade Ocidental, não eram comarcas. E nós fizemos um projeto do entorno. E para cá vieram 50, João Pedro, aprovados e aprovadas no concurso. A situação era de um caos social, não era, doutora Alice? E era impossível para a Justiça atender aquela demanda com apenas Formosa lá na frente e Lusiânia aqui. Alexânia, Abadiânia. Eu falo que a minha primeira comarca, quando eu entrei no Ministério Público, em 89, foi Alexânia. Então, era mão única, a situação era outra. No caso do Ministério Público, não tinha casa do promotor de justiça, e você que se virasse para arrumar aonde ficar, e a situação, de fato, em termos de estrutura, avançou muito.
quando você avança com as estruturas do sistema de justiça, você também avança com as demais estruturas que se estabelecem numa comarca. Sobretudo aqui, que nós temos o Distrito Federal muito próximo. Pois bem, essa 29ª edição da Semana da Justiça pela Paz em Casa, ela já vem com avanços. E ela traz um tema. Eu vou começar, então, pensando com vocês a respeito disso. O tema é o seguinte: prevenir, punir, erradicar a violência contra a mulher. Vamos começar do prevenir. É sabido. Como é que eu faço? Eu tiro daqui? Vamos lá. É sabido que o feminicídio é entendido como um crime evitável. A violência praticada contra a mulher, ela não é revelada num dia. Ela vem num crescendo e se inicia com pequenos atos de violência. E esses pequenos atos, num crescendo, eles passam a ser diversificados e também intensificados. O que eu quero dizer com isso? As formas de violência contra a mulher são várias. A desembargadora Alice falou que a Lei Maria da Penha vai completar 20 anos, porque ela é de 2006. E a nossa Constituição da República vai completar quantos anos? 40. Vejam bem isso. Um crime que nem era tipificado no nosso Código Penal. Então, o homem que, no crescendo da violência, tirava a vida da mulher pela condição de mulher, ou só por ela ser mulher, ou por não admitir a mulher que o deixa. A palestrante exibe alguns slides com fundo branco, detalhes em roxo e textos em preto. A palestrante também comenta a cada slide. Ou por já ter deixado a mulher absolutamente vulnerabilizada a ponto de nada ela poder oferecer de resistência. A ponto dela pensar apenas em sobreviver. Então, esse país que vive com esse histórico, ele não teve resposta para aquela vítima chamada Maria da Penha, que foi alvo de ataque do seu ex-companheiro, lá no Ceará. Ela teve a sequela de ficar paraplégica e depois ele ainda tentou de novo contra a vida dela, buscando eletrocutá-la no banho, mas não conseguiu. E essa mulher pediu na porta da justiça proteção. E ela não recebeu. Quando no Estado de Direito, que é o nosso Estado democrático, você não tem a resposta, nós temos mecanismos internacionais que podem ser provocados. Maria da Penha, então, provocou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E o caso Maria da Penha foi visitado. Quando o processo foi, então, objeto de análise, o que a Comissão Interamericana percebeu? Que a Constituição de 88 tinha previsto para ter... Qual que é o nome da semana? Podem ler para mim? Semana... Vocês acham que esse nome veio do nada? Ou porque é bonito? Ou porque todo mundo quer paz? Não foi, não.
quando o CNJ denominou assim, essa semana, ele estava atento para uma disposição específica da nossa Constituição, que eu vou ler agora. A Constituição brasileira tem um capítulo só sobre a família, a criança, o adolescente, o jovem e o idoso. Esse capítulo é aberto com o artigo 226. E ele diz que a família é base da sociedade. A sua família, a sua, a minha. A daquela mulher que é agredida, a daquela criança que não é levada para a escola. Toda família é considerada base da sociedade e tem especial proteção do Estado. Isso não é discurso, isso não é proselitismo político que é usado em vésperas de eleição por muitos, que põem lá na plataforma eleitoral, família, sociedade. Isto é um núcleo dentro do Estado Democrático de Direito. Pai, mãe, filhos, filhas, avós, todos com igual dignidade, independentemente da condição social, da cor, do gênero, merecem proteção. E o parágrafo 8º desse artigo 226, prestem bem atenção, dita: o Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Criando mecanismos para coibir a violência. Quando eu combato a violência, o que eu tenho? A paz. O que é para acontecer dentro de cada família? Paz. Paz. Para prevalecer amor, para prevalecer respeito, para prevalecer dignidade. E quando a Maria da Penha bate na porta da Comissão Interamericana e eles perguntam: mas, minha senhora, qual foi o mecanismo criado pelo Brasil para coibir a violência que a senhora foi vítima? E ela responde: até hoje não há lei aprovada no Congresso Nacional. Foi assim que o parlamento brasileiro, vergonhosamente, recebeu a recomendação, cumpriu a Constituição em 2006. E ela é de 88. E aprovou a Lei Maria da Penha. Me entendem? Pensa na sua mãe, na sua irmã. Quem não quiser pensar na Maria da Penha, entenda que o Estado assegura proteção não só às mulheres, mas a qualquer integrante da família. Daí que o Judiciário, diante dos números alarmantes, entendeu de aprovar no seu Conselho de Controle Externo uma resolução que obrigasse, vinculasse todos os tribunais a realizar, são 4 vezes ao ano, desembargadora, 3 vezes ao ano, mobilizações pela paz em casa. Com isso, a rede de proteção que deve existir em cada município, tem alguém aqui da Câmara Municipal de Lusiânia? Tem? A senhora é vereadora? Muito prazer, era tudo que eu queria. Não, é um pedido. É o seguinte.
também, melhor ainda. O pedido que eu faço é que a Câmara Municipal se atente para a possibilidade de ter uma legislação própria que trate da rede de proteção integrada no município. Esquece essas outras legislações, nós já temos. Vereadora, a senhora quer um modelo? Se a senhora quiser, porque é mais ou menos do mesmo porte, Itumbiara. A lei municipal que trata de estabelecer a rede de integração entre os vários órgãos locais para garantir a proteção. Nós não começamos falando que o tema começava com prevenir, e eu não disse que o feminicídio é um crime evitável por isso. Porque nós podemos ter mobilização, podemos ter conhecimento, esclarecimento, embasamento para não admitirmos que prevaleça na nossa sociedade o quadro de desigualdade e de violência. Bem, daí que eu sou chamada a falar sobre julgamento com perspectiva de gênero. Vocês prestaram atenção naquela figurinha que tem ali embaixo? Dentro dos óculos, dentro das lentes, o que eu tenho? O senhor está enxergando sem óculos lá? Põe os óculos. Fica melhor ou fica pior? Fica? E o senhor, doutor? Então, vamos pôr os óculos. Todo mundo, a vereadora, vamos pôr, vou fazer um exercício com vocês. Ah, melhor ainda, põe os óculos. Vamos fazer um exercício que vocês vão me entender. Por que daquela figurinha ali? A doutora já colocou, já estava, né? Todo mundo que usa óculos colocou? Pois muito bem. Tem gente que usa a lente graduada para longe, para perto, e outros que usam para as duas funções, não é assim? A sua é qual, vereadora? Para perto? Então pode pôr. Aqui, a senhora me vê bem aqui? Mais ou menos. Tira os óculos. Está melhor ou pior? Fica melhor. Veja uma coisa. Dentro da lente aqui, das lentes, o que vocês percebem? Diversidade. Então, várias cores. A ilustração quer dizer várias pessoas distintas. Se as várias pessoas são distintas, elas têm realidades simples, né? Diga. Obrigada. Agora, sem as lentes, o que nós temos? Um quadro de igualdade. Nós começamos a falar que o quadro de violência, ele sempre se instala onde há o quê? Desigualdade. Então, não há como pensarmos em um quadro de desigualdade que não tenha reflexo dentro do processo ou dentro da ocorrência de violência que chega na delegacia ou dentro da estrutura familiar em que está ou o agressor ou a vítima. Então, se eu me atento para isso, eu faço o quê? Enxergo para além do número do processo. Com as lentes, eu vou enxergar como aquela vítima chegou lá no seu gabinete do Ministério Público. Ou na fase de apelação para a desembargadora Alice. O que é, então, julgar com perspectiva de gênero? É a mesma coisa, professor, que ensinar com perspectiva de gênero. Ou atuar com perspectiva de gênero. Nós usamos o verbo julgar no CNJ porque ele é um Conselho Nacional de Justiça. E o protocolo, aquele ali, ó, foi feito
para juízes e juízas, entenderam? Por isso que o nome está protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Mas significa, isso aqui, o protocolo é sinônimo de manual, é um guia. Então, a primeira pergunta que é feita para quando o magistrado e a magistrada são chamados a julgar com perspectiva de gênero é a seguinte: algum tipo de desigualdade ou de opressão em virtude de desigualdade reflete no caso da vítima A? Como ele vai saber isso? Vamos imaginar um caso concreto, que eu não posso falar os nomes, em que um casal, após 30 anos de relação, com 2 filhos já adultos, um patrimônio constituído, eu estou saindo da questão da violência, resolve se divorciar e apresenta perante a justiça um acordo para o divórcio. Nesse acordo, há uma partilha de bens, chamada de consensual. E eles apresentam, então, para a doutora Caterine, pedindo a homologação judicial. Se a doutora não se interessa para ver o que tem por trás daquilo, ela pode simplesmente checar a formalidade. O que é a formalidade? Ele assinou? Ela assinou? O patrimônio está descrito? E aí lá vem. Para ele, 70% dos bens. Para ela, 30%. Não há lente que não enxergue esse desequilíbrio. Lembra da primeira pergunta? Será que alguma desigualdade, algum ato de violência, alguma pressão, essa mulher sofreu para assinar aquilo? Depois de tantos anos de união? Fato é que esse processo, desembargadora Alice, ele foi chancelado no primeiro grau. Apresentaram a partilha, foi ouvido o Ministério Público, foi o acordo apresentado, homologado em juízo. E essa mulher, depois, recorre ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Eu acho que eu contei para a sua turma, João Pedro, desse caso. E aí, no Tribunal de Justiça, o processo veio primeiramente para o Ministério Público e para mim. E a minha assessoria trouxe e falou: doutora Ivana, é o seguinte, isso aqui não tem prova de coação, houve consenso, ela alega que ela só assinou para ficar viva, porque senão ela não conseguiria o divórcio, e que ela foi vítima de diversos atos de violência praticados por ele. E que ele teria dito para ela que, se ela não assinasse daquele jeito, não teria divórcio. Mas nós não temos como agir, foi o que eu ouvi. Eu falei: ah, você acha que não? Não. Aí eu convidei a usar aquelas lentes lá. Eu falei: vai procurar o nome dessa vítima lá nos arquivos criminais e ver se teve realmente alguma medida protetiva de urgência em favor da vítima e contra o poderoso, que está ficando com 70% do patrimônio. Poderoso, covarde, opressor. 3 processos, lá na esfera criminal.
uma medida protetiva de urgência em vigência. Mas isso aqui era só a área do direito de família. Então, sem procurar enxergar esses fatores de desequilíbrio, é claro que a balança estava desequilibrada contra ela. E qual que é a função do judiciário diante disso, vocês vão me perguntar? É igualar. Daí que a ministra Carmen Lúcia usa muito a expressão: nós temos que promover a igualação, igualar pela ação. Parar de carimbar estereótipo, parar de carimbar preconceito, parar de carimbar situação que repete violência. Porque essa mulher estaria muito mais vitimizada, ou, na expressão técnica que nós usamos, revitimizada. Ela já tinha sido vítima no decorrer da União, e ela ia ser vítima do próprio Estado juiz, que ia concordar com aquela situação. Não é difícil entender, é? Mas nós não tínhamos essa cultura jurídica, né, doutora? Nem nos nossos cursos de formação, nem na OAB, nem nas faculdades. Apesar dos tratados internacionais, apesar da Constituição da República dizer que todos são iguais perante a lei. São iguais em quê? Vamos evitar discurso, doutor Nelson, de populismo, dizendo que biologicamente homem é homem, mulher é mulher. Isso é coisa para aquele cantor que fala que macaco é macaco e menina é menina. É menina é menino, né? Não. Quando a Constituição fala de igualdade, é igualdade em direitos e em dignidade. Não está falando do biológico. Mas nós temos que querer ver. Há um regramento muito importante que eu vou deixar aqui como o norte daquele protocolo, vocês vão entender. Quando nós falamos que o Estado democrático é de direito, é porque ele está estabelecido no artigo 1º da Constituição. Nós não vivemos numa democracia, não é porque o político do turno escolheu falar que é democracia, não. Nós vivemos numa democracia porque ninguém derrubou o artigo 1º da Constituição, que diz: a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados, constituindo-se em Estado, pode ler, democrático de direito. É por isso que a democracia vigora no país. Porque é assim que determina a lei maior. E ela tem fundamentos. E um dos fundamentos é esse aqui, de número 3. Pode ler. Dignidade da pessoa humana. Então, a dignidade da pessoa humana também não é retórica. É fundamento. E o que eu devo entender como fundamento? Eu sempre tenho um copo d'água para me ajudar. Eu faço assim, ó. Eu pego um papel, sem estar pesado, é claro, né? Coloco aqui, ó. Imagino que esse aqui é o Estado Democrático de Direito. E que eu vou tirar aquele fundamento ali, ó, da dignidade da pessoa humana. É como se fosse o pilar desse prédio. O fundamento é isso. É a base, né? Você faz o fundamento para depois fazer a construção, não é? Então, se eu tiro a dignidade, o que acontece com a democracia? Ruína. Se eu tiro a cidadania de cada brasileiro, que é exercício de direitos e de deveres, eu não estou falando de democracia. A democracia é capenga. Ou ela cai, ou ela fica assim, ó.
capenga. Certo? A nossa Constituição também diz que essa sociedade construída dentro do Estado democrático, ela tem objetivos. E um dos objetivos, pode ler para mim o último ali da tela, vocês conseguem? Promover... Vamos de trás para frente. Quando eu tenho preconceito de idade, eu estou falando do quê? Etarismo. Quando eu tenho preconceito de sexo, eu estou falando de desigualdade de gênero. Quando eu tenho preconceito de raça, eu estou falando do racismo. Estão me entendendo? Para tudo tem um contraponto. Mas o objetivo que nós devemos perseguir, a vereadora, a procuradora, a desembargadora, a juíza, o promotor, é promover o bem de todos sem qualquer tipo de preconceito. Então, não é mimimi, não, falar de desigualdade de gênero, está na Constituição. Preconceito está na Constituição. Mas o objetivo é promover o bem sem preconceitos. Vejam, todos os tratados internacionais sobre direitos humanos aprovados no Congresso são equivalentes a emendas constitucionais. É por isso que a Maria da Penha conseguiu êxito lá. Ó. Ainda que não tivesse a Lei Maria da Penha, nós éramos signatários, nós, do Brasil, da Convenção para a Eliminação de toda forma de violência contra a mulher. Então, o Brasil era obrigado a cumprir. E não cumpriu. Por isso que o Congresso Nacional foi obrigado. Essa é a convenção que eu mencionei. Convenção para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. De que ano que ela é? 79, antes da Constituição. E depois o Brasil referendou. Ali tem vários instrumentos. Eu vou deixar, doutora Caterine, depois os slides, porque nós não temos tempo. Quem que estava marcando meu tempo? Quanto tempo eu já falei? 30. Eu tenho mais 15. Então, agora eu vou pedir um favor. Algum voluntário, para cada 6 minutos que eu falar, levantar a mão ou uma placa para mim? O senhor pode marcar. O senhor não vai ficar preocupado demais com o relógio, o senhor não vai me ouvir. O senhor dá conta? Não, não é pergunta agora, não. Agora é me avisar que passou 6 minutos. Pode começar. Eu vou conferir o senhor aqui. Vou ver que horas são, né? Não é não? Que depois ele quer me tapear. Anotei aqui. Se o senhor não me avisa, eu vou ver do mesmo jeito. Olha lá. Essa é uma convenção. Eu gostaria muito que vocês tivessem um exercício temporal de reflexão. Quem se lembra quando foi o fim da Segunda Grande Guerra Mundial? 1945. Depois do fim da Segunda Grande Guerra, o que restou da humanidade foi destroços. Nós tivemos dizimadas famílias, povos e cidades. E a humanidade precisava se reinventar, porque ela tinha descoberto que o que ela deu conta de demonstrar na Segunda Grande Guerra não foi poder, foi a capacidade de eliminar uns aos outros. Crianças em câmara de gás, judeus por serem judeus, aliados contra o resto. A humanidade se reúne, cria um órgão mundial chamado Organização das Nações Unidas.
É para você ter essa ideia aqui, ó. Unidas. Nações que se unem. E depois de criada a ONU, qual que é o primeiro instrumento que a ONU aprova em 1948? Declaração Universal dos Direitos Humanos. Universal. Dos direitos humanos, porque são os direitos de qualquer pessoa humana, de qualquer origem, de qualquer sexo, de qualquer idade. Basta ser humano para ter direito humano. É uma fácil definição. O que é direito humano? É direito de bandido? Vai ler, vai estudar, é direito seu. É direito à vida, é direito à dignidade. É o direito que é próprio de toda pessoa humana. Eu disse 1948, foi feita a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E lá vinha a igualdade entre homens e mulheres, aquela frase. 79, quantos anos depois? 31. A ONU se reúne de novo e aprova outro documento chamado, pode ler lá em cima, no preto. Não adiantou nada, meu senhor, que está marcando meu tempo, falar em 48, que todos eram iguais e que o preconceito era vedado. Precisou reunir de novo. Acabou os primeiros 6 minutos? Não. Precisou reunir de novo, em 79, para estabelecer mais regras para eliminar todas as formas de discriminação contra a mulher. Atuar com perspectiva de gênero é conhecer esses instrumentos, é conhecer essa história, é saber que isso não é do Brasil, isso é do mundo, é da humanidade. Os direitos humanos, eles são universais. E o primeiro deles é o direito à vida. Primeiro. Mas a vida digna. Em 79, 2 coisas aconteceram. Se reconhecia que a mulher continuava sendo discriminada de todas as formas. E que isso acabava refletindo em quê? Na violência contra ela. A violência política, por exemplo, no nosso Brasil, demorou até 1932. Um preconceito absolutamente injustificável. A mulher não podia votar. Até 1932. E por que será que ela era impedida de votar? Porque quem pode votar também pode ser o quê? Votado. E como eram os parlamentos? Brancos, hétero, masculinos. No mundo. Eu estou falando do Brasil, 1932, mas tem casos muito mais graves no mundo. E aonde fica aquela cidadania que é você poder exercer seus direitos e seus deveres? Se você veda a uma pessoa humana em condição do seu sexo. Deu 6 minutos? Sabe por que eu pedi para me avisar? Porque a cada 6 minutos, neste país, uma mulher é vítima de estupro. Enquanto eu estava falando aqui. O senhor pode marcar mais 6? Em 95, há 30 anos atrás, tivemos outra manifestação em reunião da ONU em Pequim.
onde decidiu-se que era essencial elaborar, implementar e monitorar a plena participação das mulheres em políticas e programas eficazes de reforço com perspectiva de... Então, não é invenção nossa falar em 2025 de perspectiva de gênero. Já tínhamos estabelecido num tratado internacional. E eu falei que a Lei Maria da Penha, Jean, ela é agora a lei que completa 20 anos, né? Sabe em qual artigo dela que você tem a perspectiva de gênero estabelecida? Não. Eu sabia que você ia dizer que não. Artigo 8º. Isso tudo quer dizer que essa visão, essas lentes de gênero, são necessárias se quisermos falar de igualdade, se quisermos falar de dignidade da mulher, se quisermos falar de fim de estereótipo. O que é estereótipo? Quem responderia para mim? O que é estereótipo? Sabe? Ainda não estudou isso, não? Estereótipo é o seguinte: é um papel que é atribuído a determinada pessoa em virtude de algum fator. Então, vamos lá. Qual que é o estereótipo atribuído às mulheres? É o de atuar no poder ou de atuar dentro de casa nos cuidados dos filhos? Segundo? Tá. Qual que é o papel atribuído ao feminino e ao masculino no caso de público e privado? O público é para quem? Para o homem. E o feminino? É o privado. Teve até um chefe da nação que falou que a mulher devia ser bela, recatada e do lar. Quando você coloca os estereótipos para vigorar, você passa a repetir os estereótipos. Então, não era lugar da doutora Alice estar no tribunal. Por quê? Porque o tribunal não tinha mulher desembargadora no ano em que eu fui eleita Procuradora-Geral de Justiça, há 20 anos atrás. E eu cheguei no presidente, desembargador Byron, e falei para ele: presidente, o senhor vai ter que colocar um M e um F para eu ir ao banheiro, porque eu não vou usar banheiro de homem. Então, se a gente for repetir estereótipo, você não faz a igualação. Lugar de homem vai ser no aspecto público, em quem administra. Lembra que eu falei que em 1932 a mulher pôde votar, mas não eram todas. As casadas. E com autorização de quem? Do marido. Isso significa o quê? Que você estava repetindo a ideia de que a aptidão para exercitar controle de finanças é masculina, em detrimento da feminina. A aptidão para eleger e ocupar cargo de poder, de representação popular, é masculina e não é feminina. Ah, mas estamos exagerando, será? Vamos olhar aqui. A assistência à mulher em situação de violência doméstica é da Lei Maria da Penha, que eu já expliquei. Eu estou deixando aí que a lei manda, desembargadora Alice, fazer o que nós estamos fazendo aqui. Promover estudos, pesquisas, estatísticas e outras informações relevantes com perspectiva de gênero, de raça e de etnia, para saber as causas, consequências e frequências da violência doméstica contra a mulher. Está determinado na lei. O que nós estamos fazendo aqui é cumprindo a lei. E estamos dando exemplo, a senhora vereadora está dando exemplo. O discurso, ele influencia, o exemplo, ele arrasta. É diferente. Eu já falei da Convenção para eliminar toda forma de violência, também manda incorporar a perspectiva de gênero
em todo o sistema de justiça. Então, sobre o acesso das mulheres à justiça, nós temos que considerar a promoção do diálogo sobre qual é o impacto negativo de estereótipos e preconceitos dentro do sistema de justiça. Se eu for atuar no Ministério Público, ou na advocacia, doutor, ou no judiciário, com o preconceito incorporado, eu sempre vou dar razão para quem? Para quem detém o poder. Ele vai estar em muito mais vantagem. Vantagem para produzir prova, vantagem para intimidar, inclusive força física para estrangular e matar. Me entendem? Mais 6 minutos. Lamentavelmente, eu não sei aonde, nem em que condição, mas mais uma mulher neste país foi vítima de estupro enquanto nós estamos aqui reunidos. Pensem nisso. Nós temos um objetivo de número 5, estabelecido pela ONU para chegar até 2030 nele, que é esse aqui, ó. Igualdade de gênero. É o que nós estamos buscando. Dentro do sistema de justiça, nas câmaras municipais, na OAB. Sabe quantas mulheres já presidiram a OAB? Alunos e alunas de direito. O Conselho Federal da OAB, que é considerada essencial à justiça. Sabe quantas mulheres já presidiram, doutor Nelson? 0. Nós temos até 2030 para ter metas e atingir essa igualdade. Agora, nós vamos aos números para ver se a doutora Ivana está exagerando ou se essa desigualdade é verdade ou não. Porque nós não repetimos os estereótipos. O doutor está falando, o professor. 60% hoje das alunas do curso de Direito são mulheres. E antes a gente não podia nem votar, né? Palma para nós. Sabe o que é isso? Isso significa exercício de direitos e muita luta. Muitas vieram antes, sem medo, e lutaram. E pediram voz. Eu tento ser. Quem sou eu? Olha lá. Em 2024, isso foi lido no Congresso Nacional. Câmara dos Deputados, junto com o Senado, tiveram que ouvir isso. Que todas as modalidades de violência contra as mulheres cresceram no Brasil. Isso foi no ano passado, gente. Stalking, você conhece esse crime? De perseguição? Você pode fazer na internet, você pode parar o carro na porta, você pode fazer ligando no celular e desligando, pode fazer ameaçando. Esse crime subiu 9,8%. Não, 34,5%. Vocês conseguem ver para mim a tentativa de feminicídio, quanto subiu? Não, tentativa de 7,1%. E de homicídio contra as mulheres, que mata, mas não é em virtude dela ser mulher. 9%. E a violência psicológica? Estão lembrando daquela mulher que ou assinava a partilha de bens ou morria? Violência psicológica. Depois que a gente fala um pouquinho, não é difícil entender, né, Jean? Não é difícil entender por que nós temos que enfrentar esse quadro. Não adianta. A violência com a desigualdade, ela só vai sempre crescer. Porque nós não vamos garantir a dignidade igualmente. E daí você vai permitir que ela seja vulnerabilizada para ser violentada. Veja, 540.255 medidas protetivas de urgência no Brasil inteiro. Crescimento de 26%.
E as vítimas de feminicídio? 1.467 mulheres. Alguém consegue ler para mim quantas eram negras? 63,6. Mas nós não falamos que não podia ter preconceito de raça? E não tem gente querendo falar que não tem racismo no país? Vocês viram o jogador do Palmeiras ontem na TV? Ele foi ser entrevistado, perguntaram para ele sobre o jogo. Ele falou, é sério isso? O senhor não quer perguntar do crime que eu acabei de sofrer, não? Ninguém quer falar disso. É mais fácil repetir estereótipo. E o que eu faço, então, quando eu coloco as lentes? Eu enxergo com perspectiva de gênero, quer seja no judiciário, quer seja na faculdade. O professor sabe a quantidade de mulheres que estão participando, sabe que não é a mesma facilidade para uma professora dar aula e deixar o filho em casa do que para um professor. Isso diz respeito à família humana. Nós todos somos parentes. É isso que é julgar com perspectiva de gênero, é considerar esses números. Agora, alguém quer ler o que é julgar com perspectiva de gênero? Que eu já vou terminar meu tempo para a gente liberar para as perguntas. Alguém quer ler? Doutor Umbelino? Vou dar essa canja para o senhor, doutor. A desembargadora falou que eu gosto muito de falar, hein? Pouco. Tá vendo, né, desembargadora? Julgar com perspectiva de gênero é adotar diferentes perspectivas com as quais se realize o direito à igualdade e à não discriminação de todas as pessoas, identificando suas diferenças, reconhecendo-as e garantindo que o tratamento dado a elas não se traduza em um obstáculo para que elas desfrutem de seus direitos. Sabe a que corresponde o direito à igualdade? É igual a direito à não discriminação. Simples assim. Uma justiça igualitária, ela não é uma justiça discriminatória. Uma justiça emancipatória atua com perspectiva de gênero. E depois que a gente fica sabendo disso, não é, doutora Alice? Mesmo que a gente não use óculos, a gente fica louca para colocar óculos. Para mostrar que eu quero ver melhor. Para mostrar que eu quero ver meu próximo. Para mostrar que eu não sou máquina de reduzir número de processos para falar para o Ministério Público que eu estou em dia com o meu trabalho. Para mostrar por que eu me honro e por que eu me emociono quando eu sou chamada para vir falar em Lusiânia. E eu estou falando dentro do sistema de justiça. É porque daí nós temos cara para mostrar. Prova para mostrar. Dignidade para saber respeitar quem me procura. Fraternidade para saber dar a mão para quem precisa. Isso é fazer justiça. Atuar com perspectiva de gênero é saber ver os reflexos dessas tristes realidades dentro de um processo, doutor. É chegar para uma mãe com o olho roxo na hora da audiência e perguntar para ela, antes de tudo, a senhora tem filhos? Onde eles estão? E se ela te responder, estão ali fora, você saber que vai ter alguém da rede para ter um brinquedinho na antessala para entregar para aquelas crianças, para elas não serem vitimadas de novo, de ver a mãe, além de apanhada, tendo que contar tudo de novo. Vai na delegacia, a primeira pergunta que é feita para ela, a senhora tem certeza que a senhora quer denunciar? Depois a senhora não vai voltar para casa, hein? Ou eu estou inventando?
Um dia eu estava falando, tinha um capitão sentado aqui da PM, olhando para mim, olhando. Eu falei, o senhor está me olhando muito, o senhor está entendendo diferente? Ele falou assim, não, eu estou refletindo. É assim mesmo. A cultura é essa. Aí ela que tinha tomado a coragem para enfrentar e para não se submeter mais àquilo e para salvar a vida dos filhos dela. Ela é desencorajada primeiro. Então, um agente policial que age assim, não age com perspectiva de gênero. Ele não quer saber de nada. Ele quer saber que resolva o caso, ela volta para casa. Se ela for apanhar de novo, problema dela. Porque ele não está pensando na realidade da mãe dele, da irmã dele, da família dele. E outro dia, um mesmo falou para mim, doutora, eu pensando que quando é da família da gente, é diferente. Eu falei, e o senhor deixou de ser da família humana, meu senhor? Essa outra mulher é o quê para o senhor? Foi-se o tempo, e nisso o professor tem razão, em que a mulher era objetificada e ponto. Ela é, hoje, sujeito de direitos e de respeito e de dignidade nos termos da Constituição, por ser uma, talvez, das mais importantes integrantes da família. Porque mais da metade da população brasileira é de mulheres. O resto é de filho delas. Então, eu vou agradecer. Já me emocionei, estou à disposição e estou aqui para as perguntas ou os esclarecimentos que assim entenderem. Não sem antes falar que eu sou muito grata pela oportunidade. Esse é meu compromisso de vida. Tratar com uma justiça igualitária, emancipatória, que realize a dignidade. Muito obrigada. Nós já temos pergunta aqui, né? Boa noite. Doutora, primeiro, parabenizá-la pela palestra. Para nós, acredito, todos os homens que estão presentes aqui, vai levar uma grande reflexão para casa hoje. A pergunta que eu tenho para fazer para a senhora é o seguinte. Apesar dos avanços da Lei Maria da Penha, os índices de feminicídio continuam alarmantes no Brasil. Muitas vítimas já tinham medidas protetivas concedidas antes de serem assassinadas. Como o Judiciário pode aprimorar a eficácia dessas medidas para evitar que mulheres continuem sendo mortas, mesmo após buscarem proteção? Boa pergunta. Primeiro, para desmistificarmos uma questão. Doutora, desculpa, só esqueci de me apresentar. Faça. Eu sou aluno do 8º semestre do Unidesc e, para mim, é uma grande honra estar aqui presente. Meu nome é Marcos Garcia. Muito prazer. A melhor parte foi o fim da pergunta. Olha bem, muito boa pergunta, porque é importante desmistificar algumas questões. Veja, a Lei 11.340, ela traz políticas de prevenção, de assistência e de combate à violência doméstica. Nós já sabemos aqui que o feminicídio, que foi o exemplo que o senhor citou, ele não era tipificado na lei brasileira até agora. Agora. 2025. Tá? Antes, nós tínhamos a questão de 10 anos da lei do feminicídio, que pegou o crime de homicídio e estabeleceu uma qualificadora.
Isso tem 10 anos. A Lei Maria da Penha vai fazer 20. Então, vamos fazer uma separação. Então, há muitas pessoas que querem pegar os casos em que o crime aconteceu, mesmo em vigência da nova lei e em vigência de alguma medida protetiva de urgência, sem analisar o outro número. Quantas que, em virtude da medida protetiva de urgência, deixaram de registrar mais violência? Eu respondo para o senhor, é muito maior. Entende? Mas uma coisa é importante, não vamos pensar, operador do direito, o senhor vai escolher em que área, mas nunca pense que nós vamos mudar esses quadros de desigualdade social apenas com a aprovação de leis. Primeiro, a Lei Maria da Penha manda ter rede de assistência e proteção, não é verdade? Depois o senhor faz uma pesquisa, olha no Brasil, o número de delegacias especializadas nesses 20 anos. Delegacia da mulher. É baixíssimo. Era para existir em todas as localidades. O senhor me entende? Ao mesmo tempo que eu tenho que falar de mudança da cultura jurídica, que eu tenho que falar de aprimoramento legal, eu tenho que falar também de cobrança social, controle social. Isso é algo muito mais importante do que apenas eu citar números, doutor Daniel, né? Específicos de determinadas situações processuais. O senhor me entende? Então, os núcleos de combate à violência mostram que as medidas protetivas de urgência têm livrado várias mulheres do mais drástico, que é o feminicídio. E os nossos julgamentos estão mostrando que a mulher agora não tem que demonstrar necessidade. Inclusive, saiu uma decisão hoje do STJ, doutora Janaína, que se ela se mudar, ela era vítima de violência aqui em Lusiânia. E se ela, doutora Caterine, se mudar e ele continuar aqui, nem por isso a medida tem que ser revogada. Porque não é raro que haja perseguição para depois acontecer a consumação do pior. Então, a justiça começou, desde esse protocolo, o CNJ e o Poder Judiciário estão de parabéns. Eu falo que o meu Ministério Público, lamentavelmente, ainda está atrasado, porque o nosso protocolo para a atuação do Ministério Público com perspectiva de gênero ainda está em fase de edição. E imagina, logo eu, que fui a coordenadora do GT, representando o Ministério Público. Mas, palmas e elogios ao Judiciário brasileiro. Ele parou e pautou o tema, nacionalmente. O que está acontecendo aqui hoje em Lusiânia está acontecendo no Brasil inteiro. A Semana Justiça pela Paz em Casa é nacional. Então, nós temos que parabenizar e participar e dar as mãos, porque o Judiciário sozinho não vai resolver. Nem o Ministério Público, nem a OAB, entende? Então, eu acho que eu respondi a sua pergunta, né? Outro dia, uma jornalista, aquela Cileide Alves, me fez uma pergunta. Doutora, com esses números aqui, a senhora pode reconhecer que estão enxugando gelo? Eu falei, de forma alguma. De forma alguma, Cileide. Porque tudo o que aconteceu até agora, esse protocolo, a Lei Maria da Penha, precisou daquela mulher estar naquela condição para poder ir buscar um organismo internacional. Agora, recentemente, o Brasil foi condenado, no caso Márcia Barbosa,
lá da Paraíba, pela Corte Interamericana, porque não deu resposta. Ela foi morta por um deputado estadual, amando, ele era o mandante, e não houve reparação. Ao contrário, se indagava por que uma jovem daquela, tão bela, com o corpo lá, morto, sendo fotografado e explorada aquela imagem, para indagar. Nunca a culpa é da vítima, a culpa é do agressor. Se ele tiver alguma excludente, ele que demonstre. Não existe a mulher que está com determinado vestido ou em determinado lugar e pediu para ser agredida. Isso é discurso para preservar status desses números. É assim que acontece. Respondi? Tá bom. Alguma pergunta a mais? Pois não. Boa noite. Meu nome é Patrícia Vaz, sou do curso de Direito do 6º semestre. O seu nome? Patrícia. Patrícia, fala, Patrícia. Quem faz a pergunta é Patrícia, uma mulher negra de cabelos cacheados. A minha dúvida é, muitas mulheres, né, perdem a vida por se envergonhar em pedir ajuda. E como a senhora disse que tem mulheres que chegam na delegacia e ela pede ajuda, chega lá o delegado, pergunta para ela, às vezes, se é verdade ou se ela quer continuar, porque o agressor pode ir atrás dela, né? Neste momento, aonde a vítima vai recorrer à ajuda? Porque se dentro da delegacia ela se expôs, ela está se humilhando ali, e ali ela não tem um apoio. Aí eu gostaria de saber aonde essa mulher vai ter o apoio se não for na delegacia. Obrigada. Veja, de nada, Patrícia. Veja, de novo, vamos colocar as lentes para responder. Uma das primeiras diretrizes desse protocolo aqui é que seja a primeira preocupação do magistrado, da magistrada, do promotor, da promotora, do delegado, da delegada ou do batalhão, a palavra da vítima. Essa é uma outra cultura que nós estamos desmontando, de não dar crédito à palavra da vítima. Aonde ela vai? Se ela foi lá na delegacia, essa rede que a gente está falando aqui não é algo fictício. A rede envolve o gabinete do Ministério Público, a rede envolve o gabinete do magistrado e da magistrada, a rede envolve o gabinete daquele que atua pela ouvidoria da OAB, daquela advogada ou daquele advogado. A rede envolve o Departamento de Assistência Social do município. Do que mais que eu me esqueci, doutor Vitor? Está me entendendo? A rede de saúde. Todos esses são órgãos ou departamentos públicos, menos a OAB, que é função essencial à justiça. Nós temos todas essas possibilidades de atendimento à vítima. Para nós, isso é dever. Para ela, é direito. É assim que funciona. Ah, mas não funciona. Mas tem que funcionar assim. Lembra o meu primeiro pedido aqui para a vereadora? É assim que nós vamos estabelecendo políticas públicas. Na verdade, esse protocolo aqui é uma política pública. Só que não é do Poder Executivo, é do Poder Judiciário. Entendeu? E com isso, nós vamos abrindo essa frente de atuação. E a palavra da vítima deve ser valorada com primeira importância. Priscila é uma mulher negra de cabelos longos e pretos. Boa noite, doutora. Boa Tudo noite. bem? Eu me chamo Priscila, eu sou do 1º semestre e eu tenho uma pergunta e uma dúvida. Pois não. A gente que somos mulheres,
vamos supor, eu estou passando por em fase de separação, né, em relação ao meu ex-marido, que foi agressor, e eu pedi uma medida protetiva. Só que, resumindo isso, não adiantou em nada, porque ele veio novamente, veio e me agrediu, né? Eu estou só dando um exemplo. Sim, uma hipótese. Sim, e acaba que isso não valeu de nada, porque se nós pararmos para vermos hoje em dia, realmente é algo que não está adiantando. Eu vi também uma reportagem que uma mulher ela separou do marido e pediu uma medida protetiva. O ex-marido não respeitou, ele foi lá e cometeu o homicídio, e cometeu o crime, certo? Certo. E eu queria saber como que hoje em dia nós mulheres, que a maioria parte de nós passamos por essa situação, né? Tanto hoje em dia como futuramente, também a gente não sabe qual é os próximos futuros maridos ou namorados, né? Porque da forma que o mundo está hoje, como que nós podemos se proteger em relação a isso? Veja, fala seu nome de novo. Priscila. Priscila, eu acabei de responder para a Patrícia sobre uma rede de proteção. Quando a gente escolhe um ou outro caso, existe, em que o agressor, com medida protetiva de urgência, descumpre e volta a perseguir a vítima. Nós não devemos entender que aqueles outros números que eu falei, que são aquelas que se livram do feminicídio por conta da proteção, medida protetiva. Esse é o nome. Primeiro, se a mulher tem a medida aplicada e há o descumprimento, ela tem que fazer comunicação imediata. Isso vai poder envolver várias medidas, inclusive prisão. Esse é um ponto. Segundo ponto, nós temos no nosso país um sistema de proteção de vítimas e testemunhas. Ele se chama Provita. Dependendo da gravidade do caso, é por isso que a gente tem que estudar e saber. E nós que trabalhamos no sistema de justiça, podemos pedir a inclusão de determinada vítima no sistema de proteção. Provita, proteção de vítimas e testemunhas. Estou certa? Com isso, nós podemos ter uma outra modalidade de ação pública, porque esse é um sistema público. Muitas vezes, eu já atuei em casos nacionais, quando eu era do Conselho Nacional de Direitos Humanos, em que o sistema de proteção admitiu mulheres que precisavam mudar de estado, às vezes de nome, e garantiam, por um período, a não identificação para sobreviverem junto com seus filhos. Esse é um outro tipo de proteção. A comunicação em juízo é outro tipo de proteção. O Batalhão Maria da Penha é outro tipo de recurso. São vários. Agora, eu vou dizer uma coisa, Priscila. Eu prefiro elencar as vidas preservadas do que os casos de vítimas eliminadas. Me perdoa, mas nossa ação tem que ser para isso. Para preservar, e não para achar que com números que existam, e vão sempre existir. E vão sempre existir. Nem por aí eu vou desacreditar a polícia, ou a justiça, ou a OAB, ou a rede pública de saúde e de assistência social. Não posso. Eu não tenho essa autorização. Mas eu tenho que cobrar da sociedade para uma magistratura ou um Ministério Público desidioso, descumpridor do dever, represente contra eles.
é outro meio. Nós temos ouvidorias, tanto do Poder Judiciário quanto do Ministério Público. E existem para isso. Diga, doutora Caterine. Agora a senhora encerra. Toma. Senhora. Sim, vamos. Não, vamos. Se eu puder adicionar só uma questão na palavra da doutora Ivana, especificamente aqui em relação, posso falar, né, em relação à comarca de Lusiânia, a questão que a Priscila levantou, é bom até que os alunos, né, de direito, futuros operadores de direito, saibam como é que funciona aqui, porque eu tenho uma visão diferente. Para mim, a medida protetiva está fazendo o seu papel. Aqui em Lusiânia, especificamente, quando a gente concede uma medida protetiva, imediatamente a gente oficia o batalhão da Maria da Penha. Além do batalhão, a Guarda Municipal, que também tem um projeto que envolve a violência doméstica. E, a partir daí, então, o pessoal vai na casa da vítima. E eles fazem relatório que vem para o Poder Judiciário e também para o Ministério Público. Então, essa visão de que é só um papel ou que ninguém está ouvindo essa vítima, eu já não concordo muito, porque aqui em Lusiânia, principalmente, nós temos esse papel. A Juliana está aqui, do CEAM, às vezes em ofício do CEAM, às vezes em relação a algum processo específico. Vem do batalhão, aquela vítima está falando que na medida protetiva está sendo descumprida. As nossas assessoras estão aqui, também sabem disso. A gente fica olhando isso. Então, não consigo ver que é realmente só um papel e que está todo mundo realmente empenhado para fazer a diferença. O tenente Gustavo estava me explicando outro dia que a possibilidade maior de reiteração delitiva após a concessão de medidas protetivas é dentro dos 6 meses depois que a mulher pede. Então, por isso que o batalhão e também a guarda aqui de Lusiânia, a guarda municipal, faz um serviço mais ativo nesses primeiros 6 meses. Então, nesses primeiros 6 meses, eles vão, às vezes mais vezes por semana, na casa da vítima, mantém contato. A vítima tem, às vezes, um número direto de algum policial. Então, realmente toda uma rede de apoio que trabalha junto ali e que... Exatamente. E até trazendo um dado específico que a gente teve, se eu não me engano, em oficina também, que o pessoal do monitoramento eletrônico trouxe para a gente, específico em Lusiânia, a título de curiosidade, então, para vocês. Em Lusiânia, a gente praticamente não teve nenhum feminicídio com a mulher com medida protetiva, o que demonstra que, na verdade, então, está fazendo efeito. Porque, nos últimos anos, eles relataram um caso, só que não era um caso que a mulher estava com medida protetiva. O cara estava de tornozeleira eletrônica, foi preso, estava cumprindo pena, aí ele progrediu de regime e foi para o semiaberto. Só que o juiz da execução da época, faz anos, não é o atual, o juiz da execução da época não viu que era um caso grave de violência doméstica, e na hora que ele impôs a tornozeleira para começar o cumprimento do semiaberto, ele não pediu para constar lá a medida protetiva dela. E foi aí que acabou tendo esse feminicídio. Mas é um único em muitos anos, então demonstra que, sim, a medida protetiva está tendo efeito aqui. E, assim, esse caso isolado, por causa do que aconteceu lá na execução, não considero nem que seja de frustração da medida protetiva, porque não foi na fase inicial, foi depois que ele foi solto. Mas, assim, demonstra que a medida protetiva realmente aqui está sendo cumprida e que os órgãos públicos, então, estão conseguindo fazer a sua função. Mas agora eu vou passar a palavra, então, para a doutora Ivana finalizar. Doutora, tem que ser a senhora, não tem jeito. Tem que ser? Gente, eu sempre termino minhas falas no último slide, mas como eu não vou poder passar os outros, cadê eles? Tiraram já. O último. Cadê? Já está localizando. Aí, bora. Uai.
Não quer mais. Foi? Último slide. Vamos lá para ele. Eu vou lá. Peraí. E eu vou explicar por que eu uso esse slide. Eu nem sei se o João Pedro já está sabendo tudo que eu passo aqui. Eu mostrei o último slide lá? Opa! Aqui. Eu uso essa palavra. Adelante. Adiante. Avante. Mas eu não uso em português. E eu vou dizer por que eu não uso em português. É porque eu me refiro a uma canção chilena de protesto. E essa canção chilena diz que quando a dificuldade está diante da gente, nós devemos ter voz de gigante. Gritando. Então, vocês não gritaram? Devemos ter voz de gigante, gritando. Eu sempre gosto de terminar assim. É porque para frente é que se anda. E em matéria de direitos humanos, o retrocesso é proibido. Eu gostaria de aqui rapidamente chamar a doutora Luciana Oliveira, juíza de direito, diretora aqui do foro, para prestar uma homenagem à doutora Ivana Farina, por favor. Isso. Só um minutinho, a gente está quase terminando, tá? A pessoa já está saindo, só um segundo. Em nome da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, eu gostaria de agradecer imensamente a doutora Ivana, que nos abrilhantou aqui com essa palestra na data de hoje. Ela é maravilhosa. O protocolo veio e é necessário, né? Eu digo que Lusiânia fez 278 anos. Em 1995, eu cheguei aqui, fui a primeira mulher juíza. E quando eu saí... Mas o melhor é que quando eu saí, dos 7 juízes, 6 eram mulheres. Então, nós estamos adelante, né? Caminhando, e é isso que nós queremos. Muito obrigada. Boa noite, bom descanso a todas e todos. Muito obrigada pela presença de vocês.